Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O advogado Piraci Oliveira comentando sobre a lei que determina o afastamento das empregadas gestantes das atividades de trabalho presenciais durante a pandemia. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius passando importantes dicas sobre a declaração do imposto de renda, que tem prazo final de entrega na segunda-feira, dia 31. O advogado Marcos Tavares Leite comentando a publicação do edital que autoriza a transação tributária específica sobre contribuições incidentes no Programa de Participação nos Lucros e Resultados. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o ex-presidente da República, Michel Temer. Fique conosco. Hoje vou dividir o meu tempo de explanação junto a vocês em duas partes, em dois momentos. Primeiro, vamos tentar atingir aqueles contribuintes, pessoas físicas, que ainda não fizeram a entrega do imposto de renda pessoa física, cujo prazo limite, como você bem sabe, é a próxima segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Lembre-se, até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, sob pena de você não conseguir entregar a sua declaração tempestivamente, incorrendo automaticamente na multa de R$ 165,74. Vamos lá. Você tem informes de rendimentos de pessoas jurídicas, informes de rendimentos de bancos e você deve ter em mãos também, minimamente para fazer a apresentação devida, correta da sua declaração, os pagamentos nas quais você tenha realizado no ano de 2020 a título de despesas com psicólogos, que são dedutíveis inclusive, despesas com médicos, despesas com planos de assistência médica, despesas a título de pagamento de aluguéis que não são dedutíveis. Você já tem essas informações, os recibos ou as notas fiscais correspondentes, fará estes lançamentos. À medida que você vai desenvolvendo a apresentação destas informações, clique, veja lá na tela do seu computador, do lado superior do seu computador, da tela, a letra V de verificação em verde. A cada momento que você vai inserindo essas informações, vá clicando neste V de verificador em verde, para que você tenha a possibilidade de verificar quais são as informações que em vermelho estão ainda impedindo a entrega da sua declaração. As informações em vermelho impedem a entrega da declaração. Em amarelo são apenas avisos, ok? Então, à medida do possível, depreenda a sua atenção tanto maior para as informações em vermelho impeditivas quanto à entrega da sua declaração. Agora vamos falar um pouco sobre aqueles contribuintes que, porventura, já fizeram a entrega da declaração e perceberam, em tempo, algum erro praticado. É possível já fazer a retificação? Sem dúvida. Faça o quanto antes. Principalmente se esta informação que deixou de ser prestada ou incorretamente na declaração anterior impactar no valor do imposto de renda devido ou no valor do imposto de renda a restituir. Faça sim, até o dia 31 de maio, esta retificação, a fim de fazer sobrepor estas informações da nova declaração sobre aquela que foi retificada. Espero tê-los ajudado. Muito obrigado por seu tempo e até a próxima oportunidade.
No programa de hoje, trataremos de um tema bastante atual e que tem trazido grandes dúvidas no decorrer dessas últimas semanas. Muito bem, estamos falando da Lei de Proteção ao Trabalho das Grávidas. Lei essa que está vigente desde 13 de maio de 2021. Portanto, a partir dessa data, 13 de maio de 2021, há uma nova lei que protege as grávidas. Essa lei vigerá até o fim da chamada emergência sanitária. Não se sabe exatamente quando ela será, mas trabalhamos com a hipótese de 31/12/2021. Muito bem, esse comando, como não poderia ser, é mandatório. Não há possibilidade de um acordo entre as partes flexibilizar esse direito. Portanto, você, empresário, não pode dizer, não, eu fiz um acordo com a grávida e ela veio trabalhar porque ela quis trabalhar ou algo do gênero. Não é possível. O afastamento do convívio para o teletrabalho é mandatório. Não existe possibilidade de negociação nesse sentido. Muito bem. Uma das características da nova lei é que esse trabalho feito à distância não pode trazer qualquer tipo de prejuízo ou redução de salários. E mesmo a adequação do trabalho da grávida ao home office será de obrigação do empregador. Então, se ela não tiver notebook, se ela tiver uma internet insatisfatória ou não tiver condição de trabalho à distância, compete a você, empregador, fornecer essa possibilidade de trabalho, essa nova readequação. Às empresas não é dado nenhum tipo de compensação, então não é possível o abatimento disso na guia de INSS, nem qualquer sentido de redução ou benefício por esse gasto. Deve-se pagar os salários, pagar os benefícios e ainda que ela não possa trabalhar, a empresa deve assumir esse custo. A estabilidade da grávida, cabe a menção aqui, ela é de no mínimo 5 meses após o parto. E nesse ponto você não pode também demitir uma grávida. A boa parte em relação a essa questão é que a MP de ajuda às empresas e de flexibilização das normas trabalhistas permite que mesmo no estado gravídico haja possibilidade de gravitar horas no banco de hora extra. Então, uma grávida que tem horas extras em banco de horas pode gozar esse período fora. Da mesma forma, as férias foram flexibilizadas e o empregador pode colocar em férias, desde que com aviso de 48 horas, as empregadas grávidas. E por oportuno, o melhor deles é que é possível praticar a redução e a suspensão do contrato de trabalho, mesmo as empregadas grávidas. Então são 3 formas de suavização desse custo que as empresas passaram a ter desde 13 de maio. Toda atenção para esse item, porque bem sabemos que a proteção dos empregados é um dever dos empregadores. Até o próximo programa. A Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional levaram à publicação recentemente um edital que permite a transação tributária do contencioso em relação a tributos específicos. Na verdade, nesse edital é especificamente para uma transação em relação à contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos de PLR que são objetos de contenciosos, tanto no administrativo como também no judiciário. Ela permite o pagamento com descontos de até 50% sobre encargos, juros, multa e mesmo sobre o montante principal, condicionando a um pagamento de 5% do valor total, sem descontos, que pode ser parcelado em até 5 vezes. Essa variação em relação ao desconto, que pode chegar até 50%, vai depender do número de parcelas, que vão de 7 até 55. É verdade que esse tipo de possibilidade de transação tributária auxilia a regularização das empresas e permite que se mantenham regulares. Mas o fato é que, especificamente em relação a esse tipo de edital, aqueles que realmente podem se utilizar deles, os mais beneficiados dessa diferença, são as grandes instituições financeiras e as grandes empresas. E aí a pergunta, quando é que aquele que é o maior gerador de emprego e renda do Brasil vai também poder gozar desse tipo de benefício, dessa oportunidade para a regularização tributária? Estamos falando das micro e pequenas empresas, essa que realmente é uma grande geradora de emprego e renda e que foi a das mais penalizadas dentro dessa pandemia. O empresário da micro e da pequena empresa não deixa de pagar impostos ou fica atrasado, inadimplente,
por conta de sonegação, por intenção de sonegar. Na verdade, quando ele o faz principalmente para poder saldar aquilo que deve, auxiliar aquele que é o seu parceiro mais próximo, o seu empregado, o seu trabalhador, que tem uma relação diferenciada justamente com o empresário da micro e da pequena empresa, porque estão lado a lado, dia a dia. E é assim, por conta dessa situação, para permitir a regularidade das empresas, principalmente no momento de pandemia, em que muitos perderam completamente a sua fonte de receita, é que o Simples trabalha por um programa específico, um programa que permita a regularização tributária através da observação da capacidade contributiva do empresário, principalmente do micro e do pequeno. Ou seja, que ele pague especificamente um percentual sobre a sua receita efetiva de tributos para saldar o passado. E assim permitir que ele pague o passado e continue regular no presente e no futuro. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Dr. Michel Temer, ex-presidente da República. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, viu, José? Especialmente estar no seu programa e revê-lo, depois de algum tempo e acompanhando a sua trajetória formidável aqui no Simples, né? Muito obrigado. A honra é nossa em recebê-lo. E, Dr. Michel, o senhor é um dos poucos homens que hoje podem falar no que é sentar naquela cadeira da presidência da República e os desafios. E nós queremos explorar esse conhecimento acumulado na nossa conversa. O Brasil, na sua avaliação, corre risco de uma crise institucional nesse momento? Eu não creio, viu, Joseph? Pelo seguinte, evidentemente a nossa experiência revela que só é possível uma crise institucional, digamos assim, que iria naturalmente caminhar para uma espécie de golpe de Estado, se as Forças Armadas estivessem dispostas a isso. E o que eu sei, acompanhei e convivi com as Forças Armadas é que eles são rigorosamente cumpridores da Constituição Federal. E a Constituição Federal estabelece um Estado participativo, um Estado chamado democrático de direito, de modo que, embora haja crise de natureza política, que digamos assim, é um grau menor do que a crise institucional. A institucional é entre as instituições. Sim. Isto não penso que venha a ocorrer de modo a permitir, digamos assim, uma espécie de golpe de Estado. Tenho absoluta convicção de que isto não acontecerá. Excelente notícia. Qual a sua avaliação, presidente, em relação à situação no Brasil, o quadro do Brasil? Bom, digamos, o quadro é um quadro de dificuldades políticas e econômicas, na verdade, sim, e basicamente derivada, Joseph, da pandemia, né? A pandemia, você percebeu que quando assumiu o governo do presidente Bolsonaro, eu verifiquei com muita alegria cívica, né, que ele deu sequência ao meu governo. Você veja, nós fizemos reformas fundamentais para o país. Só vou muito rapidamente recordar a questão do teto para os gastos públicos, a questão da modernização trabalhista, sim, a reforma do ensino médio, né? A queda da inflação e a queda dos juros, né? Patamares razoáveis, né? Interessante, até ontem alguém me dizia o seguinte, que a queda dos juros, que vieram de 14,25% para 6,5% naquele prazo de 2 anos e meio do meu governo, representou uma economia referente aos juros da dívida pública de mais de 500 bilhões de reais. Imagine você, veja como é grave a história dos juros muito altos. São né? números fantásticos. Não é? Então tudo isto vinha sendo, veja que o governo assumiu, continuou a reduzir os juros, não é? Votou a reforma da Previdência, que já havia sido, digamos, colocada e trabalhada no meu governo, aliás, com reconhecimento até do novo governo, e tudo isto foi fruto de uma teses ousadas, né? É interessante, até eu conto a você, que num dado momento, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, um dos integrantes pediu a palavra, logo no começo do meu governo, sim, e disse: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. É interessante. É verdade, né? eu me lembro aquilo, eu falei, o que ele quis dizer é o seguinte: como o senhor não tem um interesse eleitoral imediato, né, porque quem tem
interesse eleitoral imediato, não mexe na questão trabalhista, que é, de alguma maneira, um vespeiro, né? Na questão previdenciária, que é outro vespeiro, na questão do teto dos gastos públicos, é interessante, o teto dos gastos públicos é uma autolimitação para o próprio presidente da República, porque você fica impedido de tomar medidas populistas, né? Já que a cada orçamento você só pode acrescentar, na verdade, a inflação do ano anterior. Então, digo eu, o governo continuou a tomar essas providências. Veio a pandemia e daí houve um problema sério, porque de fato zerou tudo isso, né? A economia teve dificuldades, a questão da saúde agravada cada vez mais em razão da pandemia, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Isto criou problemas para o país. Mas o Brasil, Jorge, tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Eu vou contar a você. Quando eu assumi o governo, em maio de 2016, o produto interno bruto era negativo em quase 4%. Um ano e 6 meses depois, em dezembro de 2017, era positivo em 1,3%. Então, cai o PIB, né? O PIB cai, mas o Brasil se recupera. Confesso que agora é muito importante, além de recuperar a economia, é manter a integridade da vida, né? Que é uma coisa que preocupa os brasileiros. Que é essencial. A reforma tributária anda, não anda, a reforma administrativa anda ou não anda? Qual a sua avaliação com a experiência que o senhor tem? Olha, eu acho que a questão da reforma tributária, que eu até prefiro chamar de simplificação ou desburocratização tributária, né? Eu acho que ela amadureceu muito. E eu digo simplificação ou desburocratização, porque, na verdade, quando você fala em reforma, as pessoas acham que vai diminuir a carga tributária. E não diminui. Não é possível diminuir a carga tributária deste momento, né? Mas a simplificação tributária já é um grande passo que se dá exata e precisamente nessa área, né? Eu me recordo, 2 das 3 vezes que eu fui presidente da Câmara dos Deputados, eu tentei levar avante a reforma tributária. Dificuldade absoluta, não foi possível. Mas ao longo do tempo ela foi amadurecendo. Eu acho que hoje há condições de fazer essa simplificação tributária. E tem que ser feita neste ano, viu? Porque se for no ano que vem, não faz mais, que é ano eleitoral. Na verdade, primeiro ponto. Segundo ponto, referentemente à reforma administrativa, este até considero o mais difícil, porque você sabe, José, as corporações funcionais têm muito poder no Congresso. Se você manda uma reforma administrativa para lá, como foi mandado, e você viu que foi mandada com a hipótese de alcançar apenas os entrantes no serviço público, e não aqueles que já estão no serviço público. Portanto, vai demorar para que ela produza efeitos. Eu, por exemplo, no meu governo, eu fiz uma espécie de reforma administrativa silenciosa. Uma primeira delas foi eliminar, havia cerca de 4.000 cargos em comissão que estavam desocupados e eu poderia, por decreto, eliminar esses cargos. Eliminei. Essa é uma reforma silenciosa, né? No Banco do Brasil, o Caffarelli era o presidente, um dia ele me telefona e diz: olha, presidente, eu vou eliminar várias agências que têm uma duplicidade em municípios, etc. Nós não precisamos dessas agências todas e vamos reduzir o número de servidores, né? Abria com plano de demissão voluntária e se deu, reduziu sensivelmente naquele momento os servidores do Banco do Brasil, né? Mas eu reconheço que a administrativa, a meu perceber, hoje é mais complicada, pelo menos se for para aplicar agora. Né? É mais complicada do que a reforma tributária. As corporações e os lobbies estarão... Sim, porque tem um poder extraordinário. São grandes corporações, não estou falando de pequenos funcionários, não. São pessoas que têm influência no Congresso Nacional, e daí torna-se mais difícil. Poderosíssimas. Falando nisso, o senhor abordou aqui o tema eleitoral. Mas me parece que a eleição é em 22. Nós estamos vendo hoje um cenário de antecipação das eleições. A avaliação nesse ponto é negativa, pelo seguinte: você disse bem, nós não podemos antecipar 22 para 21, porque aqui em 21 nós temos que tratar do combate à pandemia, portanto, vacina já e para todos, não é? E, em segundo lugar, continuar a recuperar a economia. É fundamental recuperar a economia. Este deve ser o plano, o trajeto para o ano 2021. Ora bem, se você antecipa a questão eleitoral para 2021, você tumultua essa recuperação que tem que dar-se precisamente neste ano 2021. Muitas vezes, quando eu digo isso, dizem: mas os candidatos já estão aí, a imprensa noticia. Muito bem,
A imprensa noticiar a candidatura é razoável. Fulano pode ser candidato, Beltrano pode ser candidato. Há uma via mais radical, postula-se uma via mais moderada. Até aí tudo bem. O grave é o candidato lançar-se agora e fazer campanha agora. Isso é que é grave, né? Sim. Porque é uma falta de interesse pelo Brasil, né? Eu acho que isso tem que ficar para 22. E veja, eu digo isso com a maior tranquilidade, porque a campanha eleitoral hoje tem 45 dias. Ou seja, imagine você, o candidato a presidente, o candidato aos governadores, eles serão lançados em final de agosto, ou começo de setembro do ano que vem. Portanto, falta ainda 1 ano e 5, 6 meses pela frente, né? Sim. Eu penso que antecipar a disputa eleitoral não é útil para o país. Falar em útil para o país, me parece que haverá um lançamento agora em agosto de uma contribuição sua para o país ou de seu partido. Nós podemos falar um pouquinho sobre isso? Há tempos atrás, eu fui instado, em face de termos produzido a Fundação Ulisses Guimarães, Sim. do MDB, né? No meu tempo, produziu a chamada Ponte para o Futuro, que naquela oportunidade foi produzida precisamente, eu era vice-presidente, precisamente para ajudar o governo. Sim. Mas eu reconheço que naquela oportunidade considerou-se aquele gesto como um gesto meio de oposição. Como é que o vice-presidente conduz uma coisa dessas, né? Estava lá o Moreira Franco, na fundação, né? Ulisses Guimarães, mas era uma colaboração com o país. Tanto isso é verdade que, quando se deu o impedimento da senhora ex-presidente, nós aplicamos o que estava lá na Ponte para o Futuro. Daí as reformas, daí a queda da inflação, daí a recuperação do PIB, daí a queda dos juros, da taxa Selic, né? E agora, neste momento, eu vejo muita gente, viu, Joseph, falando em candidaturas. Você veja que nós acabamos de falar em eleições. Por quê? Porque o clima é um clima de candidaturas e não um clima de planos para o país. Sim. Não falo daqueles planos quilométricos, né, 500 páginas, não. São 20, 25 páginas, onde você diz, em educação, importante fazer isso, na economia é isso, transportes é isso, na saúde é isso, né? Entendeu? Como fizemos com a Ponte para o Futuro. Então, nós resolvemos, na Fundação Ulisses Guimarães, eu instado a isso, porque eu estou um pouco, naturalmente, fora da política, né? Mas instado por vários amigos e aqueles que fazem sugestões, né? Nós resolvemos apresentar um plano de colaboração com o país, não é um plano eleitoral. Sim. Talvez em final de agosto, talvez consigamos trazer a público as principais propostas da Fundação Ulisses Guimarães e do MDB, não é? Volto a dizer, será um plano para o país. Se o governo atual quiser, ele pega lá as sugestões que vamos a fazer e aplica, não é? Uma colaboração que eu acho fundamental para o país, até para sair dessa mesmice de só candidato ou candidatura sem existência de um plano determinado, né? O Brasil, o mundo e a Covid. Como é que o senhor vê esse encaixe? Existe a necessidade dessa integração, não, e a atuação do Brasil nesse contexto? Você disse bem, né? Não é um problema só do Brasil, não. É um problema, lamentavelmente, do mundo hoje, né? Mas nós aqui, veja, nós passamos dos 450 mil óbitos, né? Uma coisa triste para o Brasil. É uma guerra, né? Triste. Mais mortes do que num conflito armado, talvez, né? Eu confesso a você que, de vez em quando eu tenho maior consideração pelas autoridades constituídas, claro. Porque aqui no Brasil, viu, normalmente, um presidente assume que quer destruir o presidente anterior, né? Eu até devo reconhecer que o governo atual jamais criticou o meu governo, até ao contrário, enaltece várias medidas que nós tomamos e deu sequência às medidas que nós tomamos. Você veja, o prestigiamento da iniciativa privada, por exemplo, que nós praticamos muito durante o nosso governo, teve sequência. Claro. No governo posterior, nós criamos um programa para o PPI, né, Programa de Parcerias e Investimentos, que está tendo sequência. Aliás, quem conduzia até era o Tarcísio de Freitas, que hoje é o ministro de Infraestrutura, não é? Estava lá ao lado do Moreira Franco. Então, eu acho que, eu digo com muita franqueza, o nosso presidente perdeu uma oportunidade de centralizar
o combate à pandemia no plano nacional. Sim. Portanto, chamaria governadores, chamaria presidente da Câmara, presidente do Congresso e até oposição. Você sabe que o discurso para a oposição seria o seguinte: olha, minha gente, vamos trabalhar todos juntos, porque esse vírus não escolhe se o sujeito é do PSOL, do PT, do PMDB, do PSDB. Então, vamos trabalhar todos juntos para combater essa pandemia. Ele se transformaria numa liderança nacional, quase um herói nacional, porque teria centralizado essa atividade. Veja, mesmo o caso do lockdown, né? Fechamento geral. Sim. Uma coisa é, digamos assim, um governador, um prefeito dizer que é preciso fechar, sim, não é? O presidente dizer que não é? Mas outra coisa seria o presidente reunido com os governadores, com talvez prefeitos, não é? Presidentes dos poderes, dizer, nós precisamos fazer um fechamento geral. O povo compreenderia, claro, porque o povo diria, mas estão todos de acordo com isso, né? Isto geraria uma certa estabilidade nas medidas que seriam adotadas, né? Eu acho que isso teria sido útil, mas ainda é tempo. Eu acho que agora o governo federal está cuidando de importar as vacinas, né? Está trabalhando pelos insumos que serão fabricados aqui, as vacinas fabricadas aqui no Butantan e na Fiocruz, né? Eu acho que ainda é tempo de recuperar o tempo perdido. Que, aliás, teve o seu auxílio para a chegada dos insumos. Parabéns pela iniciativa e a colaboração com o Brasil. Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer muito a sua participação, a desejar pleno êxito nessa colaboração com o Brasil e nessa caminhada que o senhor teve e dizer, não pare, o Brasil precisa de iniciativas boas. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!